Olá pessoal, este é o vídeo do capítulo 9 do livro Como Ler Livros, de Mortimer Adler e Charles Van Doren. O capítulo 9 se chama Como Especificar a Mensagem do Autor. Como nós vimos no capítulo 8, que foi o passado, existe uma coisa na leitura que é semelhante a um contrato comercial. Os contratos comerciais você tem que chegar a um acordo com o autor do contrato. Outra semelhança que se existe, é a gente tem que descobrir qual é a proposta de um contrato. O contrato comercial também tem uma proposta. Da mesma forma, o livro também tem uma proposta. E é isso que a gente vai fazer aqui, como especificar a mensagem do autor, a proposta do autor. Só que tem uma diferença entre o livro e o acordo comercial. A diferença é que no livro a gente já concorda com o autor primeiro para depois descobrir qual que é a proposta. Já quando é uma proposta comercial, a gente primeiro quer descobrir o que é exatamente essa proposta para depois a gente concordar, certo? Propostas são ideias, afirmações ou conjecturas. Uma proposta sem argumento é apenas uma opinião do autor. Então, o autor pode pensar assim, mas se ele não argumentar, se ele mandar um ponto de vista sem argumentação, é só a opinião dele. Agora, se tiver argumentos, esses argumentos que são explicações ou justificativas, aí sim já é uma proposta fundamentada. Argumentos são formados por premissas que levam a conclusões, Então, sempre uma premissa que leva a uma conclusão. Argumentos válidos têm conclusões que se seguem de premissas. Por exemplo, homens têm dois braços. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates tem dois braços. Esse é um argumento válido, Tem conclusão, é um raciocínio, válido. As premissas concordam com a conclusão, mas às vezes, se a premissa estiver errada, a conclusão vai ser errada. Por exemplo, homens são azuis. É uma premissa errada. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é azul. Tá vendo? A premissa era errada, o que levou a uma conclusão errada também. A gente acompanhando aqui o que o leitor passou, o autor passou, a gente vê que existe uma progressão lógica e gramatical, do simples para o complexo. No capítulo anterior, a gente aprendeu o que era um termo. Agora a gente já pulou para a proposta. A proposta também é algo que tem que é a mensagem do autor, o significado por trás do que está escrito, E também os argumentos. Então houve uma progressão. A gente primeiro aprendeu termos e agora a gente vai aprender propostas e argumentos. E na parte gramatical, a gente aprendeu as palavras ou expressões, que agora vão virar frases, que também vão virar várias frases que podem formar parágrafos. No primeiro estágio da leitura analítica, buscamos dividir a estrutura do livro em partes menores e agora fazemos o processo inverso, indo das palavras, termos, até os parágrafos propostos. Essas duas formas de analisar o livro, elas se encontram, Porque se a gente for dividindo o livro em várias partes, alguma hora a gente vai chegar nas propostas. Então, você pode ver o livro a partir das partes maiores e dividindo até chegar nas partes menores, que são os termos, ou você pode começar dos termos e ir compondo assim, depois termos, depois as propostas, depois os argumentos, e você também vai chegar no mesmo ponto. Então são duas formas diferentes de analisar o livro. Frases versus proposições. Esse é o primeiro subcapítulo do capítulo 9. Aqui o problema da imperfeição da linguagem, ele também deve ser levado em consideração, igual a gente levou lá em cima, que às vezes a pessoa fala uma palavra e a gente entende com a intenção de dar um sentido, a gente entende no outro sentido. Uma proposição é uma declaração de conhecimento ou opinião, uma afirmação, Uma proposição, tá vendo? Aqui. Frases podem expressar tanto perguntas quanto proposições. Frases longas podem expressar várias proposições e proposições podem ser expressas por muitas frases. Marque as frases mais importantes do livro e descubra as proposições que elas contêm.
Essa é a regra número 6 da leitura analítica. Olha só. Marque as frases mais importantes do livro e descubra as proposições que elas contêm. Regra 7. Localize ou formule os argumentos básicos do livro com base nas conexões entre frases. Bom, eu acho que antes eu preciso explicar o que é exatamente uma proposição. E é bem simples. A proposição é basicamente a mesma coisa que a gente viu lá atrás, né, do sentido do termo. O termo seria uma palavra que tem um sentido, uma palavra não ambígua. Agora, a proposição seria uma afirmação que não é ambígua, que ela tem um significado por trás da frase, né, da frase que está escrita. Por trás dessa frase tem uma proposição, uma afirmação, que pode ser uma afirmação negativa ou positiva. Enfim, é uma afirmação. Então, da mesma forma que a palavra tem um termo por trás dela, uma frase tem uma proposição por trás dela. Então, é isso que é a proposição. Então, aqui é a regra número 6, marque as frases mais importantes, ó, as frases do livro, e descubra as proposições que elas contêm. Regra 7, localize ou formule os argumentos básicos do livro, com base nas conexões entre frases. Um conjunto de frases pode ser um conjunto de proposições que formam um argumento. Um conjunto de frases, um conjunto de frases que podem formar um conjunto de afirmações, podem formar um argumento. Então, um argumento pode ser um conjunto de proposições, né? Um conjunto de afirmações. É igual eu acabei de ler aqui, né? Frases podem expressar tanto perguntas quanto proposições, né? Então, o autor pode fazer uma pergunta, mas também pode fazer uma proposição. Frases longas podem expressar várias proposições, e proposições podem ser expressas por muitas frases, que foi o que a gente viu lá em cima, da mesma forma que acontece com o termo, né? Um termo pode ser expresso por muitas palavras, e uma palavra pode expressar vários termos. Como encontrar as frases-chave? Esse aqui já é o outro subtópico deste capítulo. As frases mais importantes, que são a minoria, são as mais difíceis de ler, devem ser lidas mais devagar. É da mesma forma que a gente viu lá em cima, né? O termo que chama mais atenção provavelmente é o termo mais importante, né? Então, aqui no caso seria a frase mais importante. As frases mais importantes são aquelas que trazem um argumento principal ou afirmação principal do autor. As outras trazem discussões sobre palavras, contexto, explicação e situações. Então, é igual eu estou fazendo aqui. Eu estou falando, mas na minha fala existe aquilo que é o principal da mensagem que eu quero passar, que é o resumo do livro, né, que é a mensagem principal do livro. Mas, como são conceitos, eu preciso estar explicando, que é até um conceito na teologia, né, que nós, seres humanos, nós precisamos de explicações. Os anjos, por exemplo, que são seres 100% espirituais, eles têm a verdade infusa. Eles veem uma coisa e já sabem o que é, eles já conhecem a verdade. A gente não. A gente precisa de fazer raciocínios, de explicações para entender. Alguns livros destacam as frases principais, outros não. A obrigação final é sempre do leitor. Para entender que uma frase é importante, primeiro você tem que reconhecer que não entendeu um trecho do livro. Então, você lê um trecho do livro, você realmente não entendi. Eu vou ler de novo, vou ler assim, tentando entender. Por meio de termos, descobre-se as frases importantes. E por proposições, pode-se encontrar as palavras importantes. Então, aqui é aquela mesma relação que eu falei, né? Você descobrindo o termo importante, você vai poder descobrir a frase importante e vai levar você a descobrir as afirmações importantes, que são as proposições importantes. As principais frases também estão contidas em argumentos, que seguem uma sequência lógica, né? Uma conclusão que vem de evidências, ou evidências que levam a uma conclusão. Assim que encontrar os argumentos mais importantes, deve-se usá-lo para aumentar seu entendimento, lendo com cuidado os trechos mais importantes. Então é a mesma questão lá do quebra-cabeça, né? Você pega uma parte que você entendeu do livro e põe ali para ver se você entende a parte mais importante. O próximo subtópico é como encontrar as proposições. A gente primeiro viu as frases-chave, né? Agora, como encontrar as proposições, né? O sentido por trás da frase-chave, né? Para buscar as proposições de uma frase, você deve buscar os termos de todas as palavras, bem como o sentido de todas as frases tangentes. É a mesma questão do quebra-cabeça. Duas diferenças, só que lá em cima a gente estava querendo buscar primeiro qual que era a frase importante. Aqui a gente quer descobrir a mensagem por trás da frase, né? Como especificar a mensagem do autor. Esse é o capítulo 9.
Duas diferenças entre buscar termos e proposições são: 1. A amplitude do contexto. Então, são várias frases, é algo muito mais amplo do que você descobrir um termo em uma frase, né? Frases complicadas expressam mais de uma preposição. Olha só, então é bem mais amplo, né, quando é com uma proposição. Você deve extrair as proposições e organizá-las com as próprias palavras. Se as palavras forem muito semelhantes, talvez você não tenha entendido o enunciado. É como uma criança, novamente aquela ideia, que diz que 2 mais 2 igual a 4, sem saber o que realmente isso significa. O que deve ser absorvido são os termos e proposições, e não as frases e parágrafos, né? Então, se você lê uma frase, você vai achar, entendi, aí você repete a mesma coisa. Você não absorveu a mensagem por trás, você absorveu exatamente o que está escrito ali. É a mesma coisa você ver uma palavra em inglês e repetir ela, falar que você entendeu, e você repetir as mesmas palavras em inglês, mas não falar a ideia que está por trás. Então você deve traduzir o pensamento que está além da palavra. Além de enunciar com as próprias palavras, pode-se também dar exemplos. Seja específico, amplo. Você pode ser específico, depois ser mais amplo, depois você pode levar para um lado pessoal, né, para explicar aquilo ali, para ver se você realmente entendeu o conceito. Proposições falam de coisas que existem no mundo, portanto podem ser exemplificadas. Então você tem que ter uma oposição ao verbalismo, né, que é só ver a palavra. Aí o próximo subtópico, né, como encontrar os argumentos. Eu tô falando bem rápido, gente, porque o meu celular tem um limite de gravação, aí ele para de gravar, então por isso que eu tô indo bem rápido. O argumento sempre estará relacionado com um termo ou preposição. Um argumento pode estar expresso em uma frase, um parágrafo ou em nenhum dos dois, né? Aí aqui o autor ele reescreve a regra 7, que é localize ou formule os argumentos básicos do livro com base nas conexões entre frases. Ele reformula aqui e escreve: encontre, se puder, os parágrafos que expressam os argumentos importantes do livro. Mas, se os argumentos não puderem ser encontrados dessa maneira, você terá de construí-los juntando frases que enunciam as proposições que compõem o argumento. Tá vendo? Ele explicou de uma forma muito melhor. Aqui, isso aqui mesmo pode representar uma proposição, né? Ele explicou melhor o mesmo sentido que tinha a frase de cima. Após encontrar os trechos mais importantes, pode-se pegar um papel e construir o argumento ou enumerar os argumentos mais importantes. Bons autores enunciam seus argumentos em 1 ou 2 parágrafos, eles não se estendem muito, porém muitos o distribuem de maneira displicente. Alguns autores deixam resumos de argumentos que podem ser captados com a leitura inspecional, geralmente no fim dos capítulos. Autores ruins também costumam omitir partes de argumentos, né, para fazer oratória. Independente da qualidade do livro, a regra deve ser cumprida. Então a responsabilidade é do leitor. Se aprender linhas de raciocínio mais simples, poderá com facilidade compreender as mais complexas e longas. Então, se você pegar o livro e ver as linhas mais simples, você vai conseguir, consequentemente, também as mais complexas com o tempo. Dicas para cumprir a regra. Busque as afirmações do argumento, as razões que levam à conclusão. Divida os argumentos em indutivos, baseado em fatos, e dedutivos, baseado em afirmações gerais. Se atente àquilo que o autor diz poder provar, aquilo que ele supõe, que é a premissa, né? E aquilo que ele toma como auto-evidente, que também é uma premissa, toma como axioma. Todo raciocínio deve começar com um axioma, acordado entre o leitor e o autor. Então, as premissas devem ser acordadas entre o leitor e o autor. Argumentos axiomáticos falam de algo para além da linguagem, como, por exemplo, o todo é maior que a parte. Isso aí é indubitável, é diferente da tautologia, né? Se você falar que o todo é maior que a parte, isso é indubitável. É impossível o todo não ser maior que uma parte. Não existe uma parte que é maior que um todo. Como encontrar as soluções é o próximo subcapítulo, né? O autor resolveu quais problemas, quais não resolveu, quais novos ele criou, quais ele admitiu que não conseguiu resolver. Aí essa é a regra número 8. Descubra quais são as soluções do autor. Se você chegou até aqui, você entendeu o livro, você já entendeu o livro. Até que você esteve de mente aberta e boca fechada. Agora, no próximo capítulo, você vai aprender a responder o autor. E o último subtópico é o segundo estágio da leitura analítica,
que é um resumo de todos os capítulos que a gente viu aqui do segundo estágio. Até aqui você aprende a responder a segunda regra, para ler qualquer coisa. O que exatamente está sendo dito e como, que a gente viu lá no comecinho dos vídeos sobre o livro. Retomada das regras. Aí tem uma breve retomada aqui, que já vou encerrar o vídeo com essas retomadas. Chegue em um acordo com o autor interpretando as palavras-chave. Essa regra é a primeira regra desse segundo estágio. Capte as proposições principais encontrando as frases mais importantes. Entenda o argumento do autor encontrando-os ou compondo-os com base em conjuntos de frases. E determine quais problemas o autor conseguiu resolver e quais ele não conseguiu resolver. Neste caso, decida se o autor sabe que fracassou a não resolvê-los. Então, esses aqui são a regra 5, a regra 6, a regra 7 e a regra 8, que foram o que a gente aprendeu nos últimos vídeos. Enfim, pessoal, o meu tempo de gravação já está acabando. Eu sinto que foi um pouquinho corrido nesse final, mas é porque realmente estava necessitando, porque a memória do meu celular ela é limitada. Então, tchau, pessoal. O próximo vídeo vai ser o capítulo 10, Como criticar um livro.